Estamos caminhando para o fim do nosso programa, mas é importante que você ainda perceba mais algumas afirmações, mais alguns detalhes com relação a esse texto bíblico. Ora, diante dessa afirmação de que o homem morreu, é importante lembrarmos os três elementos com os quais o homem foi formado. Adão não morreu fisicamente até que chegasse a idade de 900 anos, mas Deus disse: no dia em que dessa árvore comeres, certamente morrerás. Mas olha, nós precisamos entender que morte significa separação. E assim, o homem foi separado de Deus no sentido espiritual, no dia em que ele comeu da árvore. No mesmo instante em que desobedeceu, ele ficou separado de Deus. Disso você pode estar convicto. Eu também sou convicto dessa verdade. E no versículo 18, então, nós lemos o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O homem sozinho no jardim, por um certo período de tempo, ele percebeu que estava incompleto, percebeu que necessitava de alguém mais. Ele precisava de uma companheira. No versículo 19, nós lemos o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. E o versículo 20 completa o seguinte, dizendo: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, e para o homem, porém, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Adão deveria ser uma pessoa muito capacitada para dar nome a todos os animais, mas certamente ele sentia falta de uma companhia no seu nível, com quem ele pudesse se comunicar. Olha, Deus já havia percebido essa necessidade, e o texto sagrado, nos versículos 21 a 25, relata: então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Querido amigo, sobre esse relato é importante notarmos que Eva foi tirada de Adão, isso é, do lado de Adão. Um dos grandes autores comentaristas bíblicos, Matthew Henry, disse o seguinte: Deus não tomou a mulher da cabeça para ela não ser superior a Adão. Deus não formou a mulher dos seus pés para que ela não fosse inferior a ele. Mas Deus formou a mulher do seu lado para ela ser sua igual, para estar com ele. Foi exatamente esse o propósito de Deus. Os dois, homem e mulher, formam uma unidade. Os dois se completam e assim se constituiu, na verdade, o gênero humano. A mulher era auxiliadora e idônea companheira do ser humano, homem criado por Deus. Assim, chegamos ao final do capítulo 2. Na verdade, o que fizemos até agora foi examinar o texto sagrado, que nos mostrou duas coisas. No capítulo 1, temos todo o processo da criação. Deus preparando o ambiente para colocar o ser humano. Todo mundo foi criado nos 5 dias da criação. No 6º dia, o clímax da criação, o ser humano foi criado. E no capítulo 2, nós encontramos os detalhes dessa criação do ser humano. Encontramos o ser humano sendo criado e, posteriormente, a complementação dessa criação com a criação da mulher. Portanto, temos aqui a obra da criação completamente efetuada pelo nosso Deus, uma prova de amor para conosco.
Assim, querido amigo, nós terminamos o nosso estudo de hoje e queremos agradecer a Deus pelo seu amor. Acompanhe-nos em nosso próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Pecado sei, expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus. Você está ouvindo a Transmundial. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Apoio Rádio Transmundial. Não tenha sobre ti A Transmundial tem o privilégio de ter em seu ministério o Wesley e Marlene. Nós também fazemos parte da família Transmundial. O casal foi um dos fundadores do Milad, grupo que revolucionou a música cristã brasileira na década de 1980. Hoje, o Wesley e Marlene viajam pelas igrejas do Brasil e do mundo, contando sua impactante experiência de conversão e cantando música de alta qualidade. Sem dia nem hora, sem nenhum lugar. Para receber o Wesley e Marlene na sua igreja, ligue para 0 Operadora 11 5031 3533, ramal 212. Sim, por ti. É a Transmundial abençoando o país com adoração através da música. Sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, sim na cruz. Esta é a Transmundial, transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Informações pelo telefone 0 Operadora 11 5031 3533. E-mail rtm@transmundial.com.br. Ou então acesse o nosso site www.transmundial.com.br. Transmundial, uma missão com sustento 100% brasileiro. Este é o Bom Dia RTM. Estamos de volta no Bom Dia RTM, como prometido e anunciado aí durante toda a semana. Vai começar o Família hoje ao vivo. Só antes, lembrando que o programa então será ao vivo com direito a você, além de participar com as suas perguntas, também poder nos assistir em transmundial.org.br. Acesse o nosso site transmundial.org.br. Aí no seu lado direito você vai ver ali escrito ouça agora, mas também para assistir, a possibilidade de você assistir ao vivo. Clica lá em cima, vai abrir uma telinha, você consegue assistir o programa ao vivo. Vai começar o Família hoje, lembrando que você pode trazer as suas perguntas e concorrer a prêmios. A família de hoje
precisa de paz. A família de hoje precisa de amor, precisa de alegria, precisa de luz. Só quem pode dar tudo isso é Jesus. Hoje eu que te apresento, Kleber, tudo bom? Pastor e psicólogo, a gente já esteve em momentos ali no estúdio de vídeo, lembra, Kleber? Lembro sim. Olá, é um prazer muito grande estar com você, Renata, aqui nesse momento tão especial, né? Nessa semana que marca essa celebração dos nossos pequenos, das nossas crianças no Brasil todo, e é um prazer também estar com você, prezado ouvinte, agora também com a oportunidade de nos vermos. Na verdade é só uma oportunidade parcial, né? Porque os nossos ouvintes podem também nos ver pela internet, como você já falou, e isso já é uma satisfação muito grande para todos nós. Obrigado pela oportunidade, excelente estar aqui. A gente que agradece, Kleber, e olha, há uma semana a gente está convidando os ouvintes para mandarem as perguntas e lembrando que eles vão concorrer ao seu livro, Felicidade para Dois, ainda ao devocional infantil, já que você bem falou, né, Semana da Criança, então é o Surpresas para Hoje que você pode ganhar e ainda 3 CDs. Manda suas perguntas, telefone aqui, aberto para você, 5032-1848, pelo nosso Face, vai ter imagem por lá, deixa a sua pergunta em facebook.com/Rádio Transmundial e ainda através do nosso WhatsApp 974-181-456. A família hoje precisa se voltar para o verdadeiro amor. Família de hoje. Antes de começar o programa, Kleber, eu vi você falando com a sua família. Tá todo mundo aí na sintonia, não tá? Exatamente. Eu tenho, aproveitando então essa semana da criança, eu tenho uma criança em casa. Até pouco tempo tinha 2, mas agora tenho um adolescente, que é o Vitor, que tem 13 anos, e tenho o Daniel, que tem 8 anos, que tá na escuta. O Vitor tá na escola agora, o Daniel entra daqui a pouquinho, mas ele tá na escuta lá, pronto. Eu quero mandar então um beijo para ele e um beijo para minha esposa também, Vânia. Recebidos aí os abraços, pessoal, e aqui do Kleber Lima que vai começar a responder a primeira pergunta de hoje. A Janete de Itaguaçu, lá na Bahia, mandou a seguinte pergunta. Diz que possui um único filho de 15 anos e que está apresentando aí um comportamento violento. Ela é mãe solteira e sempre levou o garoto para a igreja. Só que agora ela quer saber como ela deve conversar com o filho, que atitude que ela deve ter com ele. Até porque, né, Kleber, ela não quer brigar, não entrar em conflito, em atrito, né, com o filho, que já está passando aí na fase da adolescência e já não tem ali a figura paterna, já deve estar difícil para ele também, né? Exatamente. Então, deixa eu começar falando um pouquinho sobre esse momento tão lindo, tão maravilhoso. Você sabe, Renata, que eu não gosto muito. Eu sei que a maioria das pessoas levam isso como uma brincadeira, e eu também já ri, mas é aquela brincadeira que não é boa. Quando eu ouço, já deve ter ouvido isso também, o pessoal dizer aborrecente no lugar de adolescente, né? Porque a adolescência é uma fase linda, nós podemos nos lembrar disso, né? Uma fase linda, maravilhosa, que faz aí uma ponte entre a infância e a juventude, a fase adulta da vida. Pois bem, eu quero começar respondendo assim, nesse tempo é um tempo de avaliações, mais ou menos, vamos tentar criar aqui uma imagem. Vamos imaginar que a gente tivesse um baú em casa, aquele baúzinho que vai só sendo colocado ali os nossos brinquedos, as coisas que a gente gosta, que não gosta também e tal. Mas num dado momento você resolve abrir aquele baú. Essa é a realidade da adolescência, o tempo em que esse baú vai ser aberto. Então, vão ter coisas que vão agradar aquele adolescente, outras que vão desagradar, né? Então, possivelmente, ou certamente, é isso que está acontecendo com esse adolescente, como acontece com todos os demais. É um tempo de avaliações e, portanto, pode sim produzir questionamentos. Então, voltando agora para o cenário familiar, né? Então, talvez esse adolescente pergunte, cadê meu pai? Né? Por que eu tenho lá, o meu amigo tem um pai em casa e eu não...
mas não há dúvida que há, neste tempo, um questionamento. Agora, junto com estes questionamentos, juntos com este momento de se abrir o baú, é possível também que conexões sejam feitas. O adolescente ele é muito inclinado e há uma necessidade dele de se identificar, especialmente com os grupos, né? Então é preciso observar, viu, mamãe Janete, né? Se há nesse grupo de amigos, talvez alguns deles novos amigos, se há pessoas com comportamentos, com atitudes que não são aquelas que em família são valorizadas. Então é importante observar isso. Às vezes a resposta é sim, e se houver isso, a minha recomendação é: traga esses amigos que possivelmente nem têm também uma referência familiar tão positiva para dentro do seu lar. Às vezes é mais interessante você fazer uma rodada de vídeo com pipoca e tal dentro da sua casa e ter a oportunidade de influenciar esses amigos que estão influenciando os seus amigos. Agora, pode acontecer desses amigos não terem interesse nessa aproximação. Aí você vai ter a oportunidade de dizer para o seu filho: filho, você está vendo, será que esses são realmente, essas são as melhores amizades que você deve ter? A gente tem chamado para cá, a gente tem chamado, mas eles não têm esse interesse de aproximação. Vamos pedir a Deus juntos, amigos bacanas, amigos legais. Claro que quando eu falo de amigos legais, não estou falando de amigos perfeitos, porque todos nós somos imperfeitos, mas amigos com os quais a gente pode construir uma amizade bacana que vai aí pelo resto da vida, na fase adulta, lá na frente, amizades que valem a pena a gente preservar. Ótimo, e a pergunta da Janete pode ser também a de sua, pai, mãe aí na sintonia, espero que você tenha gostado. A Bíblia tem as melhores orientações para a família hoje. Família de hoje. E agora tem o recado do Rodrigo de Souza. Ele disse assim, ó: a responsabilidade de educar as crianças e os adolescentes está sendo repassada para a igreja e para a escola? Se sim, a gente tem que assumir isso? Temos que em conjunto fazer isso junto com os pais? Ou não precisamos nos preocupar, pois a igreja ou a escola não tem esse papel? Então, Rodrigo, muito boa a sua colocação também. Você começa fazendo uma afirmação, na verdade uma pergunta: a responsabilidade de educar as crianças está sendo repassada para a igreja e para a escola, ou seja, está sendo terceirizada? Provavelmente sim, né? Em alguns casos, né? Em algumas famílias isso é mais forte, né? Os pais abrem mais mão desse papel. Em outros casos, talvez os pais não percebam o que estão fazendo, mas na prática isso está acontecendo. Agora, o que é importante a gente entender? Algumas coisas. A primeira delas, esta é uma responsabilidade elementar, básica e eu diria até intransferível dos pais. Dos pais. Do papai, da mamãe. Então, agora, a igreja e a escola, ela tem um papel de parceria, né? Ela pode contribuir. De que maneira? Dando instrumentos, dando ferramentas para esses pais. Às vezes o que eu ouço muito dos pais é dizer o seguinte: eu não sei exatamente como lidar com o meu filho, não sei responder essas perguntas que ele faz, né? Ou a minha filha, enfim. As igrejas, as escolas podem ajudar. Como? Vou dar alguns exemplos. Criando fóruns de pais, por exemplo, trazendo seminários para se falar sobre questões importantes, né? Então, um tema de hoje, que é o tal do celular, né? E o tal do tablet, que está presente na minha casa, está presente na casa de todas as famílias quase do Brasil. E o que a gente faz com isso? Vamos discutir, né? Vamos evitar casos extremos, como por exemplo da dependência digital. Essa é uma realidade. Antes a gente pensava nos vícios, nas dependências apenas de natureza química, né? Então, o problema da maconha, o problema da cocaína. Agora você tem quadros também de dependência digital, que também tem uma série de desdobramentos, como toda dependência, ruins. Então, veja, as escolas e as igrejas podem criar momentos em que os pais podem ser instruídos, orientados, para que cumpram o seu papel dentro de casa. Porque nada substitui a referência paterna e materna. Isso vale tanto para o
para aquilo que é bom como para aquilo que é ruim. O exemplo do papai, o exemplo da mamãe é a força maior na formação do caráter de uma criança, na consolidação desse caráter na adolescência. A Bíblia tem as melhores orientações para a família hoje. Família de hoje. Seguimos com o programa Família Hoje, ao vivo nessa manhã de segunda-feira, fazendo um especial aqui por conta do Dia das Crianças. E quem tá com a gente pelo nosso Facebook aqui, curtindo a foto do Kleber Lima aqui, que tá apresentando o programa nesta segunda-feira, é a nossa ouvinte Zenaide Rodrigues, lá de Goiânia, Antônio Luz, Claudete de Souza, em Budas Artes, e Cleusair Souza Santos. Lembrando que todo mundo que mandar aqui as perguntas está concorrendo ao livro do Kleber Lima, Felicidade para Dois, ainda ao devocional da Rádio Transmundial Infantil, surpresas para hoje, e a 3 CDs. Mande as suas perguntas, ainda dá tempo. E olha, o Cláudio Fontinelli, de Camocim, no Ceará, disse assim: Pastor Kleber Lima, tenho 35 anos, e diz: vergonhosamente, eu confesso, sofrer de um certo medo de palhaços. Acredito que isso seja resquício de uma experiência desagradável numa sessão de circo que eu participei quando criança. A minha pergunta é: como identificar uma fobia desse tipo em crianças? Pois ela pode ser confundida com uma simples estranheza também. Os pais, sozinhos, podem evitar que esse medo se torne um trauma para o resto da vida da criança ou precisam de ajuda profissional? Ok, Cláudio, interessante também a sua pergunta. Bom, o medo faz parte da vida, sabe, Cláudio? Todos nós precisamos de um pouco de medo na vida. Você não atravessa uma rodovia cheia de carros, né, com os olhos vendados, porque você tem medo de ser atropelado. E aí nós aprendemos isso com o papai e com a mamãe, ainda na nossa infância. Cuidado, não, atravessar só com adultos, etc. e tal. Então, o medo, ele tem um lugar na nossa vida. Você tem extremos de pessoas que não têm medo, que se tornam muitas vezes criminosos, né, frios, pela ausência dessa característica, na verdade, desta emoção que faz parte do nosso elenco, né, de expressões emocionais. Pois bem, agora o medo se torna um problema, e aí eu entro na questão da fobia, Cláudio, quando ele é promotor de uma paralisação na nossa vida. Ou seja, indo exatamente para o seu exemplo, então você vê o palhaço, o que acontece? Você é capaz de, mesmo com aquele medinho lá dentro, sentar e assistir uma apresentação de um palhaço? Ou você tem uma fobia tão grande que sequer você, quando vê a placa lá de que tem um circo na sua cidade, você quer passar na rua? Como é que é o seu medo? Pois bem, como é que os pais podem então ajudar os filhos com uma experiência ruim, negativa nesse caso? Veja, toda criança tem medo, faz parte da vida. Mas se a criança insiste em dizer que está com muito medo em determinadas situações e aquilo é recorrente, então passou uma semana, passou 2, um mês, um ano, e aquela criança está realmente relutante em determinada situação ou por algum estímulo já observado pelos pais, qual é a minha sugestão? Sem precisar levar para um profissional. Dizer: filhinho, filhinha, vamos lá, senta aqui com o papai e com a mamãe, vamos conversar. O que aconteceu? Né? O que aconteceu? Então, pede para a criança relatar. Uma das sugestões que eu quero dar para o papai e para a mamãe que está assistindo numa situação de medo é o seguinte: pegue um papel, escreva essa história com o seu filho e a sua filha. Pai, eu me lembro que tal dia eu fui lá no circo e aconteceu isso, tal. Então escreva essa história, tente pedir para essa criança relatar isso e o que ela sentiu, inclusive colocando os sentimentos. Eu fiquei com medo porque o palhaço fez isso, ou o gato. Eu já tive pacientes, Cláudio, adultos com 40 e tantos anos, com medos terríveis de gato. Não podia nem ouvir falar em gato. Agora, no consultório você tem uma dinâmica para tratamento e a gente faz isso. Mas lá dentro de casa, como é que o pai então pode fazer? Como eu disse, escreve isso num papel, depois faz uma pequena fogueirinha lá no quintal de casa e diz o seguinte: agora, filhinho e filhinha, nós vamos orar
e vamos pedir para o Papai do Céu levar esse medo para longe de você, tá bom? E aí você queima aquela folha de papel com aquele registro negativo, ruim, e depois disso então você diz para a criança, ok, o seu medo, ele virou cinza, tá bom? Virou cinza, então ele não está mais aqui. Então conversa com a criança e lembra dela, e ajude-a a lembrar que sempre que aquele medo quiser voltar, ela vai poder dizer para si mesma, olha, eu não estou mais com medo porque esse medo ele já virou cinza. Papai do Céu já levou esse medo para longe de mim. Então essa é uma maneira mais caseira de se lidar com esse problema. Agora, eventualmente essa questão se prolongando e não, eu fiz isso que o pastor sugeriu, mas continuo com o mesmo medo de palhaço, aí eu sugeriria realmente um acompanhamento profissional, porque o profissional vai ter a habilidade, tem técnicas para isso, para ajudar a pessoa a se livrar deste medo. A família hoje precisa se voltar para o verdadeiro amor. Família de hoje. E seguimos com o nosso programa ao vivo nessa segunda-feira, dia 10 de outubro, Semana das Crianças, ajudando aí os pais no convívio com os filhos. Estamos com Kleber Lima, pastor e psicólogo, nessa manhã, conversando aqui com a gente. Chegou uma participação do Flávio Xavier através do nosso WhatsApp e ele disse assim, olha, minha esposa me repudiou, fiquei com um dos meus filhos, ele tem 16 anos, ele não crê em Deus. Quando eu coloco o louvor no carro, ele fala que isso é música chata, sendo que ele foi criado na igreja. E ele disse, me ajuda, tenho aí 3 meses de divórcio. O seu nome? O nome é o Flávio Xavier, de Minas Gerais. Então, Flávio, deixa eu começar dizendo uma coisa importante a respeito do seu filho, apesar de não ter oportunidade de falar com eles diretamente. Mas provavelmente o que está acontecendo é que o coraçãozinho do seu filho está machucado, né? Está machucado e tem uma ferida ali, né? Certamente isso foi resultado de uma experiência negativa, desse cenário em que aconteceram aí todas essas dificuldades que culminaram no divórcio seu e da sua esposa. Você falou que ficou com um dos filhos, então eu quero imaginar que haja mais filhos, e provavelmente a esposa então ficou com outro, talvez seja isso que tenha acontecido, né? Ou seja, a família foi partida. Possivelmente o coração do seu filho está se perguntando, ok, se Deus existe, se Deus é real, onde é que ele está numa situação como essa, né? Por que a minha família então foi quebrada, foi partida? Então eu, sei lá, algum tempo atrás tinha todo mundo jantando, todo mundo almoçando, viajando, passeando, e agora está cada um para o seu lado. Então, se Deus não está atento à minha dor e à minha necessidade, então é porque ou ele não existe, ou ele não tem valor para mim, porque ele não se importa comigo, né? Então dá para a gente compreender uma dor como essa. Na verdade, a Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que passaram por experiências muito dolorosas, mas que foram restaurados pelo Senhor. E olha, uma coisa que é linda na palavra de Deus são os exemplos desta graça paciente de Deus, né? E certamente o Senhor, quando olha para o seu filho, ele o faz com muita graça, com muito amor, né? E tem esse tempo mesmo que ele precisa para refletir. E neste tempo, as pessoas, já ouvi, você deve ter ouvido também, pessoas dizendo que o tempo cura. Não, não é o tempo que cura, mas é o Senhor que cura, e Ele faz isso ao longo do tempo, de uma forma paciente e amorosa, como é próprio do caráter do Senhor. Então, a grande questão, para mim, a minha sugestão para você nesses momentos, não tentar convencer seu filho, sabe, Flávio? Dizer, filho, não fala isso, tá, não. Você pode até dizer, filho, esse não é um caminho, mas demonstre pelas suas atitudes o seu amor por ele, o seu amor pelo Senhor e o seu amor pelo seu filho. Abrace-o e diga, filho, nós vamos continuar orando, pedindo para que o Senhor restaure o nosso lar e restaure
principalmente agora o seu coração, o meu coração, o coração do seu irmão, da sua irmã, não sei se é o caso, que ficaram com a mamãe, e o coração da mamãe. Então, se há feridas, que elas sejam curadas com o bálsamo do perdão. Ore com o seu filho, perdoando a sua esposa. Se você cometeu erros, diga isso para ele, fala: olha, o papai errou, a mamãe errou, e eu quero pedir o seu perdão por estar causando isso também na sua vida. Agora, vamos buscar em Deus as soluções. Sempre, absolutamente, em todas as instâncias da nossa vida, em todos os momentos, o Senhor está pronto, com a mão estendida, para nos ajudar nessas surpresas, algumas delas negativas, que a vida tem para nós. A Bíblia tem as melhores orientações para a família hoje. Família de hoje. Olha, chegaram mais algumas participações, lembrando que se a sua pergunta não for respondida hoje por conta do tempo, você percebeu que foi muito mais do que o Família Hoje de segunda, quarta e sexta, aqueles 8 minutinhos, né? A gente sai quase meia hora juntos, tem sido muito bom, mas o Kleber Lima irá responder ou em outros programas ou por e-mail mesmo para você. A Juliana, de Itamarandiba, Minas Gerais, diz que tem 3 filhos, um de 12, um de 10, que é autista, e uma menina de 4 anos. E ela diz que às vezes se sente perdida, pois o ex-marido não teve participação na família. E eles amam muito o irmão da ouvinte, a Juliana. Ela pergunta: será que o meu irmão está sendo uma figura paterna para eles? E o que eu devo fazer em relação ao que eles sentem pelo pai? Pois eles não gostam do pai. Mas a menina de 4 anos, gosta muito do pai. Então, a Bíblia nos ensina que o amor deve ser dado mesmo às pessoas imperfeitas. Aliás, é esta lógica da graça de Deus que nos alcança. Porque se nós fôssemos perfeitos neste sentido, Deus não nos amaria. E o que faz diferença na nossa vida é que, mesmo sendo como somos, né, com os nossos erros, as nossas imperfeições, a graça de Deus é presente na nossa vida. É claro que, vale a pena destacar, que Deus nos ama como nós somos, mas não quer que permaneçamos errando, exatamente porque o propósito dele para a nossa vida sempre é um propósito de nos favorecer. E às vezes aquele erro, aquela escolha recorrente, que é uma escolha inadequada, vai manter um padrão de conduta que não se coaduna, que não bate com aquilo que o Senhor quer para nós. Talvez um bom exemplo na nossa relação com os nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos mesmo quando eles desobedecem, mesmo quando eles cometem um erro. Agora, nós queremos que aquele erro X seja removido do comportamento deles, para o bem deles mesmo. Agora, falando sobre o papai, né, que está fora de casa, que não teve uma participação, ele deve ser amado sim. Viu, Juliana? Ensine os seus filhos a orar por eles. Ah, mas eu não quero orar porque ele não me visita, porque ele não me liga, não vem atrás. Não, filho, filha, é nosso dever orar por ele, para que o Senhor trabalhe no coração dele. E aí uma coisa boa, graças a Deus, Juliana, que você tem um irmão presente na vida dos seus filhos. Isso é muito bom, agradeça a Deus. Ele não é o papai dos filhos, mas é uma figura masculina, e isso é muito positivo. E a gente agradece muito o Kleber Lima aqui. Tem mais participação, a Luciana Vasconcelos, a Claudete Nascimento, mas o Kleber entrará em contato com vocês, ou também aí tem bastante pano pra manga para os próximos programas. Kleber, obrigada pelo tempo juntos, acho que foi excelente. Desejo uma ótima semana para você. Eu que agradeço, viu, querida? Que Deus abençoe e abençoe a todos os nossos ouvintes, e abençoe de uma maneira especial as nossas crianças no nosso Brasil, que nós tanto amamos, mas que são tão amadas pelo Senhor. Você também pode participar do programa Família Hoje, enviando suas perguntas e comentários para o e-mail famíliahoje@transmundial.com.br ou para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, SP. Produção Kleber Lima. Família Hoje é uma realização transmundial. Família de hoje. É isso. Seja feliz e até o nosso próximo encontro.
Você está ouvindo a Rádio Transmundial, a rádio que está com a palavra. Esta é a Transmundial, transmitindo via satélite de seus estúdios em São Paulo, Brasil. Uma emissora da Fundação Sistema RTM de Rádio e Televisão. ZYE 858, ondas curtas de 25 metros, frequência de 11.735 kHz. ZYE 859, ondas curtas de 31 metros, frequência de 9.530 kHz. Transmitindo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Informações pelo telefone 0 operadora 11 5031 3533 ou então acesse o nosso site www.transmundial.com.br. Transmundial, para